assunto, mas antes disso, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo no YouTube, continua tudo normal, então não perca. Agora nós vamos falar de um assunto que vem lá da Polícia Federal também. É o relatório, da Polícia Federal que revelou que o senador Jacques Wagner manteve rotina de contatos telefônicos com o ex-sócio de Daniel Worcaro do Banco Master, o Augusto Ferreira Lima, que é investigado na Operação Compliance Zero. Entre o dia 17 de novembro de 2023 e 25 de maio de 2025, foram registradas ao menos 74 chamadas de voz concluídas entre os dois, que somaram aí mais de 5 horas e meia de conversas. As informações constam no documento que foi tornado público após o ministro André Mendonça, do STF, que é relator do inquérito do caso, derrubar o sigilo da investigação que apura as possíveis ligações do senador Jacques Wagner com Worcaro. A gente tem alguns trechos desses documentos, eu gostaria que os meninos pudessem colocar para a gente aqui o trecho 2 que a gente separou, a decisão parte 2 dessa questão envolvendo aí o senador Jacques Wagner, que na época dessa operação, é a 9ª fase da Operação Compliance Zero, ele era líder do governo dentro do Congresso Nacional. E ontem, então, nós tivemos essa decisão aí, do dia 17 de junho, quando aconteceu a operação, mas ela foi tornada pública apenas ontem. E o ministro acabou tornando essa decisão pública por conta de possíveis vazamentos que poderiam estar acontecendo, então, a respeito dessa decisão. O que eles estão investigando nessa fase que teve como um dos alvos o senador Jacques Wagner? Crimes financeiros, lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Ainda de acordo com a Polícia Federal, gestores do antigo Banco Master teriam utilizado fundos de investimento de empresas e negócios imobiliários para poder ocultar e pagar vantagens indevidas a agentes públicos. Quais são as suspeitas que estão em cima do senador Jacques Wagner? A decisão, ela resume aí 3 principais linhas de investigação, que é o recebimento de vantagens indevidas, como, por exemplo, o uso de aeronaves ligadas ao Banco Master, ingressos para shows, aquisição de apartamentos em Salvador, pagamentos à empresa ligada do núcleo familiar do senador Jacques Wagner, atuação parlamentar em favor do Banco Master, especialmente em temas como ampliação de crédito consignado e mudanças envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela emenda parlamentar que foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que também foi alvo da Operação Compliance Zero. Ele teria apresentado essa emenda a um texto, onde ele aumentava o valor do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para o valor de R$1 milhão. Essa emenda não foi aprovada ao projeto, mas as investigações trazem que o senador Jacques Wagner, ele também teria trabalhado ali para que essa emenda pudesse ser aprovada. Além disso, a Polícia Federal também aponta que Jacques Wagner teria ali atuação relacionada à tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, e também ali a proximidade com Augusto Ferreira Lima, ele que foi sócio de Daniel Worcaro, que também é investigado nessas suspeitas aí envolvendo o Banco Master. Além disso, também temos aí o apartamento de quase R$2,5 milhões que foi entregue aí para o senador Jacques Wagner. O que a Polícia Federal traz, trazendo todo um resumo aí dessas decisões. Para a Polícia Federal, Jacques Wagner teria enviado informações desse imóvel de quase R$2,5 milhões para Augusto Ferreira Lima. Augusto teria ali acionado operadores financeiros para poder viabilizar essa compra. A aquisição teria sido feita por empresas e fundos de investimentos para poder esconder o verdadeiro beneficiário do imóvel. Houve também aí uma transferência de R$3,5 milhões para a BN Financeira, que é ligada à família do senador Jacques Wagner. E agora a Polícia Federal busca esclarecer se esses recursos serviriam para poder ocultar o pagamento de vantagens indevidas ao núcleo ligado ao senador Jacques Wagner. E o que foi que o ministro André Mendonça acabou autorizando nesse processo? Ele autorizou o acesso ao histórico de registros telefônicos,
dados de geolocalização obtidos por antenas de telefonia, históricos de chamadas, registros de SMS, e-mails dos aparelhos, dados técnicos de conexão, monitoramento em tempo real por 10 dias e também ele só não autorizou aí escutas telefônicas nessa questão. Ele também aí, quem está dentro desse guarda-chuva, além do senador Jacques Wagner, nós temos aí o Augusto Ferreira Lima, Eduardo Sodré Martins, o David Lopes Monteiro, Guilherme Henrique Sodré e também a Andréia Lima Novaes. E hoje, o senador Jacques Wagner, depois que essa decisão do ministro André Mendonça se tornou pública nessa quinta-feira, hoje ele concedeu entrevista a uma rádio e se declarou inocente no caso envolvendo o Banco Master. A entrevista foi para a Rádio Baiana FM. O ex-líder do governo lá no Senado Federal disse que o inquérito da Polícia Federal pode servir até para, abre aspas, afastar a culpa, fecha aspas, mas que vai manter silêncio sobre o tema por recomendação de seus advogados. E nós vamos ouvir o senador Jacques Wagner agora. Eu vou só citar uma frase no texto do próprio ministro André Mendonça, que ele diz: o inquérito, a investigação serve até para afastar a culpa. Então eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência. O inquérito, evidentemente, demora um tempo. Eu agora estou focado na eleição. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula: Galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo. O senhor tem recebido apoio do presidente nesse sentido, senador? Ele tem conversado com o senhor? Bastante. Estive com ele 4, 5 dias depois do episódio. Entreguei o cargo a ele para não contaminar, para não perturbar. Ele esteve aqui na inauguração do Hospital de Alagoinhas, fez questão de fazer uma referência a mim muito carinhosa e elogiosa. E amanhã ele vai estar comigo aqui, defendendo a chapa dele, Rui Wagner, Jerônimo e Geraldinho. Felipe Monteiro, vamos comentar então sobre Banco Master. Já tinha um tempinho que a gente não falava sobre esse assunto. Ontem tivemos então aí o sigilo derrubado da decisão que levou ali Jacques Wagner como um dos alvos, né, de busca e apreensão da Operação Compliance Zero. Ele disse que não tem culpa de nada. Ô Marília, a grande questão relacionada ao Banco Master, que a gente sempre falando aqui no Metrópolis, é que o Banco Master envolve todos os partidos políticos, de várias matrizes ideológicas, e no caso específico do PT da Bahia é muito claro e evidente, né? O Banco Master ele se fortaleceu, né, dentro do governo da Bahia, né? Eu não estou falando aqui nenhum tipo de aferição, nenhum tipo de acusação, né? É fato, isso é fato, né? Depois que comprou o Credit Sexta, depois que estruturou a questão da atuação dele no governo da Bahia, o Banco Master se avorou e se cresceu. Eu não estou falando que isso foi por meio da corrupção, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí quando você vê que o Jacques Wagner não deu as explicações de forma coerente, na minha opinião, sobre como que o sócio do Daniel Forcaro pagou, né, um imóvel, né, e deu para o Jacques Wagner, como que o Banco Master, por meio dos seus diretores e sócios, deram vários ingressos do show nos Estados Unidos para o Jacques Wagner, né, como ele conseguiu viajar de jatinho, não é pegar Uber, estou falando de pegar Uber pelo aplicativo, estou pegando entrar no jatinho e viajar, né, para vários lugares do Brasil e do mundo, né. E o Jacques Wagner conseguiu dar um esclarecimento coerente, né, e palpável em relação a esse assunto, né. E quando o Jacques Wagner, quando o PT da Bahia estava no centro, né, do Banco Master, o que aconteceu foi uma grande cortina de fumaça, né. É bom lembrar que na semana que aconteceu a busca e apreensão na casa-escritório do Jacques Wagner, na casa-escritório de vários aliados ao Jacques Wagner, a Michelle Bolsonaro gravou aquele vídeo sobre o Flávio Bolsonaro e sobre a sua atuação no PL, né, mudando completamente o assunto, né. Então o Jacques Wagner, na minha opinião, ele tem que dar esclarecimento claro sobre esse assunto. E mais do que isso, Marília, o Banco Master vai ser um dos assuntos mais tocados durante a campanha eleitoral.
sem sombra de dúvida, né, o Flávio Bolsonaro fala que o Banco Master é um problema do PT, o PT fala do Bolso Master, né? Mas os dois estão implicados sobre esse assunto. E os dois não conseguiram, até agora, dar uma explicação coerente sobre a relação com o Daniel Vocaro e sobre a relação com o Banco Master, né? E o Jacques Wagner, ele patina sobre esse assunto, né? Não adianta falar que é inocente, né? Ele tem que provar isso no processo, né? A inocência dele. É o que tudo indica que está muito implicado em relação a esse assunto. E as dúvidas que as pessoas se colocam em relação ao Jacques Wagner é porque ele não consegue dar uma explicação coerente. Eu lembro quando ele deu uma entrevista coletiva, um dia depois da questão da busca e apreensão, ele falou que ele pegou um empréstimo com o sócio do Banco Master, né? E que ele depois iria comprar e devolver o dinheiro para o Banco Master. Ou seja, é uma explicação que nenhuma pessoa em sã consciência, com nível razoável de cognição, consegue entender e consegue falar que tem que ter razão o Jacques Wagner. Então, ou seja, a explicação é muito pobre, né, sobre a relação do Jacques Wagner com o Banco Master, com o PT da Bahia em relação ao Jacques Wagner. E é bom lembrar que o PT, Marília, isso é um ponto importante, o PT ele quer fazer 2 senadores do PT da Bahia. Ele quer que o Jacques Wagner seja reeleito senador e quer que o Rui Costa seja eleito senador pela Bahia. E quer fazer com que o Jerônimo da Veiga, né, que é o governador da Bahia, seja reeleito lá também. E essas questões que pairam sobre o PT da Bahia vão prejudicar e muito, né, a eleição desses 3 e do PT nacional na Bahia, com toda certeza. Ô Felipe, se formos pegar, né, essas últimas pesquisas para o Senado lá da Bahia, a gente vê esses 2 candidatos, pré-candidatos aí saindo à frente, né, para o Senado Federal. Jacques Wagner, ele é muito amigo de Rui Costa, ele que contribuiu para que Rui Costa pudesse crescer lá no estado, sendo governador também, e aí passou ali para o Senado Federal, virando ministro do presidente Lula. Jacques Wagner e presidente Lula têm aí uma amizade de mais ali de cerca de 40 anos. O presidente Lula chegou até a falar sobre essa amizade entre os dois. E sobre o PT da Bahia, amanhã o presidente Lula tá lá, hein? Que vamos ter a convenção partidária do estado. O presidente Lula já confirmou presença, a gente viu nesse trecho aí com a fala de Jacques Wagner, ele também aí reafirmando que o presidente Lula vai lá. Vamos ver, né, se eles vão falar a respeito dessas denúncias, provavelmente eles devem se esquivar, mas se você que está em casa vai querer acompanhar, vai querer saber se o Jacques Wagner, presidente Lula, vai falar ou não sobre Banco Master, você vai saber aqui no nosso canal do YouTube que nós teremos transmissão sobre, então, essas convenções partidárias desse fim de semana. Então, você não perca, já se inscreva aí, coloca o sininho, porque na hora que a gente estiver ao vivo, ele vai acionar para você. E eu queria só comentar mais um pouquinho sobre essa questão, Felipe. Você acha que o presidente Lula vai tocar ainda nessa questão de Jacques Wagner e Banco Master, mesmo tendo em conta aí essa recente, né, abertura de inquérito contra o seu filho? Eu creio que não, Marília. Não tem por que o Lula tocar num assunto tão delicado desse durante a ida dele na Bahia, né? Mas é impressionante você ver como o PT é forte na Bahia, né? O PT é muito forte, né, no interior da Bahia, né? Na capital tem algumas questões ali que o PT pede, mas em relação à Bahia como um todo, o PT vem ganhando todos os anos, né? Tanto é que fez Jacques Wagner 8 anos, fez Rui Costa 8 anos, fez 4 anos de Jerônimo da Veiga, né? Então, ou seja, provavelmente, mas a eleição desse ano na Bahia vai ser muito dura, né? O Assemineto, se eu não me engano, está encostado no Jerônimo da Veiga, umas pesquisas colocam ele até na frente do Jerônimo, né? Então vai ser uma campanha muito difícil, né, para o PT na Bahia, especialmente em relação ao governo do estado da Bahia. Em relação ao Senado Federal, né, tem poucos nomes fortes na Bahia. Mas é bom lembrar, Marília, um ponto importante de destacar, que esse inquérito em relação ao Jacques Wagner está no começo, né? Sem sombra de dúvida, durante o processo eleitoral, esse processo vai estar muito mais adiantado. A gente não sabe como que vai estar o processo relacionado ao Banco Master, Daniel Vocaro, durante o processo eleitoral. Pode ser que, e no Brasil tudo pode acontecer, né? Pode ser que daqui a 2, 3 meses esse processo esteja tão avançado que coloque o Jacques Wagner numa situação muito mais complicada que está atualmente. Então é uma incógnita como é que vai ser esse processo eleitoral na Bahia. E o Rui Costa, né, é bom lembrar, né, também, apesar de não ter nenhum tipo de busca pressão relacionada a ele nesse momento, né, pode ser que mude, né? Por que não? Né? Porque o PT da Bahia como um todo, o Estado da Bahia como um todo, o governo da Bahia como um todo, que está implicado, né,
diretamente sobre o assunto, né? Então, tudo pode acontecer durante o processo eleitoral, né? Tudo pode mudar durante o processo eleitoral. Então, eu não creio que o Lula vai tocar nesse assunto do Banco Basta, não, que é um assunto muito sensível, né, para o PT da Bahia e muito sensível para os políticos em geral. Vamos só trazer aqui uns números, Felipe, porque a Quest divulgada na última quarta-feira, ela traz aí para o cenário no Senado Federal. Rui Costa aparece com 22% dos votos, Jacques Wagner com 16%. Aí nós temos candidato também do PL lá no estado, que é o João Roma, ele aparece com 6%. E o senador também, né, o Ângelo Coronel, ele aparece também com 6%. Já sobre o governo, nós temos ali um empate técnico com a ACM Neto e também Jerônimo Rodrigues. Eles têm um empate técnico na disputa para o governo da Bahia no primeiro turno. A ACM Neto, ele aparece com 39%, ele que é do União, e o Jerônimo Rodrigues com 38%. Isso porque a gente tem aquela pontos para mais, pontos para menos, né, na margem de erro ali. Em um segundo cenário, aí aparece a mesma pontuação, 39% e 38%. Importante a gente acompanhar também essas pesquisas eleitorais. Vale trazer que pesquisa eleitoral, ela é de momento, ela não define o que vai acontecer em outubro, não define também o que vai acontecer amanhã, né, Felipe? Vale a gente trazer esse destaque aqui para quem está nos acompanhando, que pesquisa eleitoral, ela traz apenas o momento. Amanhã, então, não se esqueça, viu? A partir de amanhã teremos ali transmissão. Você quer falar, Felipe? Um dado só, Maria, olha como é que é interessante que você vê o cenário eleitoral, né? Para o governo do estado da Bahia, o ACM Neto está ligeiramente na frente do Jerônimo. Sem sombra de dúvida, durante o processo eleitoral, os dois candidatos ao Senado Federal, tanto do PL quanto o outro candidato, tem uma tendência de crescer, né, junto com a ACM Neto, depois que a ACM Neto começar a campanha. Então, o Jacques Wagner terá uma eleição dura para o Senado Federal, assim como o governo Jerônimo para buscar o processo de reeleição dele. Talvez o Rui Costa, nesse momento, seja mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, né, dependendo do nível de influência do PT da Bahia em relação ao Banco Master, tudo pode mudar o cenário eleitoral na Bahia. E que é muito importante também a gente ver, Felipe, porque o Rui Costa, ele ficou todo esse período, né, de 2022 até agora 2026, dentro do Ministério. Ele era Casa Civil, então ele não se mostrou tanto, né? As pessoas não sabiam direito, ele trabalhava ali dentro do Palácio do Planalto. Jacques Wagner, senador. Então a gente vê que cada estado tem ali a sua peculiaridade, tem ali o que o candidato conquista, né, com a população. Não vale a gente achar que só porque ele está sempre presente, está sempre aparecendo, que é sinal de que vai bem das pernas quando se chega ali em período eleitoral, né, Felipe? Não, exatamente. O Rui Costa também tem uma vantagem em relação a ele, porque tem a memória do povo da Bahia em relação ao governo dele. É bom lembrar que ele fez 8 anos de governo do estado da Bahia e fez, né, o Jerônimo. O Jerônimo Rodrigues foi escolha dele, sucessor dele, né? Então as pessoas da Bahia têm a memória recente do governo do Rui Costa, né? E além disso, né, apesar de não se mostrar muito durante o governo Lula, é bom lembrar que ele foi o principal ministro do governo Lula, né? O governo da Casa Civil é o responsável pela articulação dos projetos entre os ministérios, a articulação política, né, com o Congresso Nacional. Então, sem sombra de dúvida, ele tem um capital político por conta disso também. Então, a pessoa da Bahia vê o Rui Costa, né, e vê o Lula no Rui Costa. E o Lula, na Bahia, no estado da Bahia, ainda tem a maioria avassaladora da população que vota nele, né? Tanto que ele lançou a pré-candidatura lá, né, Felipe? O lançamento da pré-candidatura foi lá. Exatamente. A Bahia, o Ceará, por exemplo, né? É impressionante você ver o número do Lula em relação ao governo federal é muito maior do que em relação aos aliados dele nos estados, né? Então, ele tem 60% de voto, de propensão de ser votado no Ceará, e o Eumano tem 33%, né? Ou seja, a discrepância é muito grande. E na Bahia é a mesma coisa. Na Bahia, o Lula tem mais de 50% da proporção, né, de votantes eleitores nele, e o Jerônimo tem 36%, como você anunciou aqui. Então, ou seja, realmente o Lula é o melhor cabo eleitoral dessas figuras nos estados do Nordeste. Marília. Você citou Ceará, temos também convenção partidária hoje lá, que deve confirmar o nome de Eumano Ferreira para o estado. Presidente Lula
confirmado também lá no Ceará para poder participar dessa convenção partidária. Então, teremos convenção partidária hoje no Ceará. Amanhã o presidente Lula vai estar na Bahia. E no domingo, dia 2, é a convenção, então, que confirma o nome do presidente Lula à reeleição. Tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever, porque a gente vai ter muito o que comentar, né, Felipe? Na segunda-feira vai ter coisa. Muita coisa. Vamos continuar ainda falando, né, Felipe?